Então, muito boa tarde a todos, cumprimentos, Sra. Vereadora, Srs. Vereadores, os funcionários do município de apoio à reunião. Vamos dar início, uma vez mais, por videoconferência à reunião de Câmara Municipal de Alpiarça. Hoje, dia 6 de maio, é a reunião número 8 de 2020. Estão presentes todos os membros do Executivo. Eu espero que esta seja a última, pelo menos por esta razão, não é? Que seja a última reunião por videoconferência. Pretendemos retomar o mais brevemente possível as reuniões presenciais. De qualquer forma, não deixa de ser uma ferramenta, não é, que temos à nossa disposição para eventualmente nos ligarmos e falarmos quando se justificar. Mas penso que também nada substitui o contacto mais direto, mais presencial, neste caso, que representam as reuniões de Câmara pela via normal. Portanto, então, eu tinha aqui para vos dar conhecimento, como habitualmente, o resumo diário de tesouraria, que foi enviado pelos serviços por mail, vem para conhecimento, como sempre, representa um total de disponibilidades ao dia de ontem, 5 de maio, de 561.016,36 €. Portanto, foi dado conhecimento ao Executivo Municipal. Entraríamos no período de antes da ordem do dia. Eu tinha aqui duas ou três informações mais gerais para transmitir ao Executivo Municipal. A primeira prende-se com a evolução da situação do Covid-19 no Concelho de Alpiarça. Ainda há pouco estive a falar com a Autoridade Pública de Saúde, com a Delegada de Saúde, no contacto que diariamente costumo fazer, para avaliar a evolução da situação, e digo-vos que nós temos neste momento no Concelho, continuamos a ter os 9 casos confirmados. Já há 2 semanas talvez que não há evolução neste número de confirmados, e temos hoje mais uma situação de uma pessoa recuperada. Temos neste momento 2 situações de doentes com Covid-19 ativo e temos 7 pessoas recuperadas. Basicamente era esta a informação, depois sem prejuízo, eventualmente, de outras das questões que entenderem por bem colocar. Depois também dá nota da produção de um despacho do Presidente da Câmara Municipal, datado de ontem, relativo à retoma do atendimento presencial nos serviços municipais. Eu dei conhecimento por mail a todos os membros do Executivo esta manhã. Ontem, ao final da tarde, é que acabámos por terminar, peço desculpa, a redação do despacho. No fundo, tem a ver com o fim do período de estado de emergência e com esta nova situação de calamidade que foi decretada pelo Governo e pelos órgãos de soberania, Presidente da República, Assembleia da República, e que, no fundo, aplicado aos serviços do município, regula a retoma do atendimento presencial, embora ainda de uma forma muito limitada, muito controlada, procurando ao máximo que as pessoas se desloquem o menos possível aos serviços presenciais do município, que continuem, vamos ter que fazer essa informação pública, que continuem a usar os meios eletrónicos e as formas de comunicação por telefone, por mail, etc., que estão à disposição, utilizar também os serviços de apoio que o município e a própria Junta de Freguesia disponibilizam, mas este despacho acaba por programar
esta reabertura gradual dos serviços de atendimento na Câmara Municipal. Depois, dar nota também ao nível... já agora, depois também, se houver algumas questões mais pontuais, o próprio vereador João Pedro e o vereador Carlos Jorge terão, com certeza, também a possibilidade de eventualmente esclarecer mais alguma questão. Depois, em relação ao apoio à população, dar nota de que se mantém, no grosso, o tipo de serviços que têm vindo a ser implementados durante este período primeiro do estado de emergência e agora já nestes dias de situação de calamidade, e dizer também que ao longo deste período houve aqui sempre a procura de alguma, ou da máxima articulação com outras entidades, incluindo naturalmente a outra autarquia local do Conselho, não é? Portanto, a Junta de Freguesia, a Freguesia de Alpiarça, que tem sido também muito prestável no serviço que tem podido concretizar a articulação connosco, mas não só, portanto, o próprio agrupamento de escolas também, a Autoridade de Saúde, que tem procurado também sempre esclarecer e avaliar a situação connosco, a Unidade de Saúde Familiar de Alpiarça, a Unidade de Cuidados à Comunidade de Alpiarça-Almeirim, o ACES, naturalmente, enfim, que no fundo tutela a nível regional ou a nível subregional estes serviços, o ACES da Lesíria, mas depois também com os serviços de proteção civil, o centro de comando, o comando distrital operacional de Santarém e o próprio comandante operacional, a segurança social e, claro, também com as outras câmaras municipais da nossa região, sobretudo da Lesíria. Temos mantido o contacto muito regular, constante, entre presidentes de Câmara e até entre os próprios serviços, inclusive, como também penso que já teria tido a oportunidade de vos dar nota, numa reunião anterior, temos feito reuniões dia sim, dia não, por esta via, pela via da videoconferência, entre os presidentes de Câmara, onde se procuram articular posições, mas trocar também experiências e claro, procurar também aqui situações que permitam ganhos em termos de escala na aquisição de equipamentos, de materiais, de serviços e também, por outro lado, que em conjunto consigamos formas mais rápidas de chegar a esses materiais, a esses equipamentos, a esses serviços. Portanto, há aqui uma preocupação de grupo, de conjunto, de procurarmos abordar com a maior articulação e coordenação este momento. Dizer também que isto, às vezes, e já ouvi e já li algumas afirmações aí nas redes sociais que não fazem sentido, pelo menos no que respeita à intervenção da comunidade intermunicipal, sobretudo em relação à aquisição de equipamentos. Nós tratamos sempre que possível destas coisas em conjunto e tem sido uma experiência muito positiva a valorizar, mas claro que depois cada um dos municípios vai assumir as suas responsabilidades em termos de investimento, de pagamento, de despesa, relativamente àquilo que adquire, aos serviços, equipamentos e materiais que vai ter que adquiriu e que vai continuar certamente nos próximos tempos a adquirir. Portanto, como, enfim, isto é mais, a reunião também é pública, vai ser disponibilizada online, ficar esta informação, porque há pessoas que por vezes, mas também há um ou outro eleito local que eu já me apercebi que faz essa confusão, olha para a comunidade intermunicipal como quase que uma entidade de serviço social
ou de solidariedade, qualquer género, não é? Portanto, é uma associação de municípios, como sabemos todos, e reparte depois as responsabilidades e reparte também os próprios custos, o que não, de forma alguma, retira o mérito e a razoabilidade deste trabalho que estamos a fazer em conjunto, mas é simplesmente para clarificar relativamente a alguém que possa ver a reunião e que esteja induzido de alguma forma em erro. Em relação àquilo que já foi adquirido, depois o vereador João Pedro poderá dar uma nota mais fina relativamente ao tipo de materiais que foram adquiridos, desde os equipamentos de proteção individual, as máscaras, luvas, essas coisas, as camas desmontáveis, todos esses equipamentos. Depois os serviços também que foram prestados ao nível da alimentação, das refeições, do apoio social, por parte da Câmara, com o apoio da Junta de Freguesia. Portanto, eu ficaria por aqui, dar só apenas nota que no apanhado que já fizemos relativamente à despesa que já tivemos, ao investimento, noutra perspectiva, que já tivemos diretamente ligado ao combate a esta pandemia, sobretudo nesta vertente, nestas duas vertentes, não é? Por um lado, sanitária, por outro lado, também social, situam-se neste momento em cerca de 53 mil euros. Até um valor considerável que os municípios estão aqui a colocar ao serviço do combate à doença e no apoio às populações. No nosso caso, então, 53 mil euros, sendo que, pelos dados que nós temos, deste valor, talvez possamos vir a tornar elegíveis, em termos de financiamento comunitário, cerca de 12 mil, que tem a ver com a possível abertura. Ainda há pouco o secretário, o secretário de Estado da Coesão, o Dr. Carlos Miguel, enviou uma mensagem, suponho para os presidentes de Câmara todos, a dar nota exatamente de que os testes ao Covid, as máscaras, as luvas, esses materiais, à partida poderiam vir a ser candidatáveis a financiamento comunitário. Portanto, isto dá-nos esse valor de cerca de 12 mil euros, no caso do município de Alpiarce. Portanto, era basicamente esta a informação, as informações, aliás, que tinha, e abriria então à discussão e à colocação de questões, considerações por parte dos membros do Executivo. Sr. Presidente, não sei se me estão a ouvir. Estou. Consegue, pronto. Eu tenho algumas questões que gostaria de colocar. Muito boa tarde a todos. Espero que se encontrem todos bem. Eu tenho algumas perguntas e tenho algumas considerações que gostaria de fazer. Bom, em primeiro lugar, o Sr. Presidente deu conta do ponto de situação relativamente aos casos positivos, recuperados, etc., relativos ao município de Alpiarce, ao Conselho. Eu queria perguntar se, sem, obviamente, violar qualquer dever de reserva que tem, queria perguntar se algum desses casos positivos foi apurado em alguma empresa de maior dimensão em Alpiarce. A pergunta é perfeitamente genuína, não tenho informação nenhuma. Sim, não houve, não, foram tudo, quer dizer, eu também, da informação que tenho, não é, e julgo que há sempre aqui algum grau também de falibilidade, não é? Penso que a própria saúde não consegue fazer esse rastreio completo, mas os dados que temos é que foram... Enfim, eu conheço as situações e, aliás, eu penso que a população no geral também conhece, porque a Terra é pequena. Eu não conheço, mas independentemente disso... Não, mas são tudo situações
em que há duas situações em que o contágio muito provavelmente vem dos serviços de saúde, não é? Pessoas que trabalham na saúde, duas só, e as outras 6, ou pelo menos as outras 5 ou 6 delas tiveram origem numa mesma unidade de produção alimentar, mas fora do Conselho de Alpiarça. As outras situações estão quase... O foco que se consegue identificar é basicamente o mesmo, enfim, agora com algum grau de falibilidade, como eu referi. Mas com origem aqui, penso que não há nenhuma situação. Pronto, eu estou a colocar a questão, obviamente, porque desconheço, este tipo de informação não chega por via nenhuma, a não ser por esta, que é o Sr. Presidente, precisamente porque sei que estão a ser tomadas medidas relativamente a outros focos que foram verificados em empresas de maior dimensão, designadamente com a massificação de testes e a avaliação das condições de salubridade das próprias empresas, e como nós temos algumas empresas que são grandes empregadores e que têm alguma dimensão, a minha preocupação era saber se, havendo algum caso com origem nelas, se estavam a ser tomadas as devidas providências. Não havendo, a questão não se coloca e, portanto, os casos têm todos origem ou na comunidade ou num serviço que não no Conselho. Pronto, estou esclarecida. Queria perguntar ao Sr. Presidente, nesta leva de testes, os funcionários da autarquia foram todos submetidos a teste ou não? Não. Neste momento, só os bombeiros é que estão a fazer testes dos funcionários do município, não é? O resto são só os funcionários das IPs oficiais do Conselho, a Fundação José Isso eu sei. Isso eu sei, e que fizeram às duas IPSS e que já estão concluídos, pelo menos segundo a informação que tenho, e ainda bem que essa decisão foi tomada e que foram feitos os testes aos profissionais, designadamente, e aos utentes, de maneira também a deixar-nos a todos mais tranquilos. Mas, portanto, relativamente aos funcionários da autarquia, a opção, os bombeiros estão a ser testados, não se verificou nenhuma infecção e, portanto, não se sente a necessidade de estar a testar os funcionários. É assim, não é? Sim, e os testes, no caso dos bombeiros, estão a ser encaminhados através das entidades ligadas à saúde e também da Proteção Civil. Eu sei, pronto. Depois queria perguntar, na sequência da montagem e da preparação daquele centro de acolhimento ou daquele espaço de acolhimento, guarda, digamos assim, no pavilhão da escola EB23 José Relvas, que o Sr. Presidente na altura referiu ter sido, no fundo, uma cooperação com a própria Segurança Social, no sentido de se criarem algumas destas estruturas ao nível do distrito. Eu queria perguntar o seguinte: eu tive conhecimento que estão a ser dadas formações a assistentes operacionais em todos os concelhos onde existem estruturas destas. Estão a ser feitas formações, quer com a intervenção da Cruz Vermelha, dos bombeiros de cada um desses concelhos e do Hospital de Santarém, que está a apoiar na Lesíria essa formação. Eu queria saber se houve alguns assistentes operacionais de Alpiarça, do Conselho de Alpiarça, que tivessem feito essa formação no sentido de poderem dar apoio a essa estrutura se ela tiver que ser acionada. Depois, há uma série de informações que eu pedi na última reunião. O Sr. Presidente avançou aqui alguma coisa relativamente às despesas com as medidas. Eu pedi uma coisa um bocadinho mais estruturada na última reunião, pedi que me fosse dado o conhecimento de quantas pessoas é que tinham sido abrangidas pela medida, sobretudo aquela do Nós Vamos por Si,
quantas pessoas ou famílias eventualmente tinham sido abrangidas e pelas outras medidas que foram entretanto tomadas, eu gostaria que a Câmara enviasse aos vereadores do PS digamos que uma estrutura de informação um bocadinho mais fina e mais explícita para tentarmos perceber o que é que, efetivamente, qual é que foi o impacto que isto teve, não só nas contas da autarquia, naturalmente, como também na população em si. E gostava de questionar, o Sr. Presidente deu aqui, quanto às despesas com o investimento, como se entenda, com as medidas, sobretudo, de apoio social, fez aqui uma divisão entre os equipamentos, portanto, a aquisição de equipamentos tem a ver com as questões da saúde pública e o outro apoio que tem a ver com a aquisição de bens alimentares e primeira necessidade para as pessoas, para as famílias mais carenciadas. Eu gostava que isto fosse de alguma maneira discriminado, porque o Sr. Presidente diz que o investimento elegível para os equipamentos de proteção é 12 mil euros. Eu queria saber quanto é que nós gastámos efetivamente em equipamentos de proteção e o que é que foi gasto em medidas de apoio social, digamos assim, compra de alimentos ou de bens de primeira necessidade. Queria saber quantas famílias foram abrangidas e como é que foram identificadas essas famílias. Foi através da Segurança Social, foi através dos serviços sociais do município, que critérios é que foram encontrados e, portanto, eu queria reiterar esta solicitação no sentido que me fosse feita chegar uma informação um bocadinho mais pormenorizada. O vereador João Pedro penso que tem esses dados organizados, mas fazemos chegar. Muito bem. Depois, o Sr. Presidente também falou aí numa outra coisa em termos destas despesas ou destes investimentos que tem a ver com camas desmontáveis. Eu queria saber o que é isto das camas desmontáveis. Eu não percebi que as camas, pelo menos que estavam no centro de apoio, que eram fornecidas pelo Exército e tinham, bem como os colchões, etc. E, portanto, que nós não tínhamos adquirido nenhum daquele equipamento. Mas o Sr. Presidente estava a falar em camas desmontáveis e eu queria saber quantas foram adquiridas e para que efeitos, pronto, qual é que foi a ideia ou a opção de adquirir estas camas desmontáveis. Não é prévia, é prévia ainda ao recurso às Forças Armadas, portanto foi logo numa primeira fase, mas o vereador depois explica. Está bem. Depois queria fazer uma outra pergunta ainda, que tem a ver com aquela entrega de computadores aos jovens do concelho. Eu queria perguntar se o município adquiriu aqueles computadores, seja via CMLT, seja diretamente, não faço aqui distinção. Queria saber se os adquiriu e se os emprestou ou se os doou aos alunos que foram identificados como necessitando deles. E queria saber se esses computadores são computadores que já tinham sido anteriormente, digamos que não diria encomendados, mas pelo menos que estariam incluídos no programa de apoio à educação no âmbito das salas do futuro, se estes portáteis agora que vieram se destinavam a isso e foram, entretanto, aproveitados para ajudar as crianças agora nesta fase, os jovens, ou se não, se são outros computadores que foram adquiridos, entretanto, pelo município e como é que foram entregues aos estudantes. Depois, o Sr. Presidente há bocadinho referiu, e bem, que a CMLT é uma associação de municípios e, portanto, é evidente que há uma repartição de custos que normalmente até é proporcional em função do número de habitantes e de um conjunto de outras características dos municípios, mas também reparte financiamentos. Ou seja, a CMLT foi parcialmente, ou pelo menos financiada, a própria comunidade
no sentido de que os municípios, depois sendo feito naturalmente o rateio entre eles e a entrega do que lhes coube a cada um, pudessem colaborar ou pudessem ajudar no combate a esta epidemia. Penso que aquilo que o Sr. Presidente disse há pouco relativamente à confusão não é para mim, que eu não tenho essa confusão, mas é evidente que a CIMLT cria condições de grande benefício, e a nossa até, que eu acho que funciona particularmente bem, cria condições de economia de escala, de financiamentos comunitários, etc., que são muito benéficas para os municípios e, de outra forma, seriam muito mais difíceis de ser obtidas. Agora, é evidente que depois cada município arca com a sua parte das despesas, isso estamos de acordo. Finalmente, Sr. Presidente, queria só fazer uma sugestão. Eu apoio desde o início e congratulo-me com o facto do Executivo ter tomado esta medida a partir de 2010, que é a atribuição de bolsas de estudo ao ensino superior. Tenho pena que a dotação não seja maior, mas compreendo que o orçamento é o que é e a realidade é o que é e as opções são o que são. Mas congratulo-me com ela, julgo que foi uma boa medida e teve sempre o meu apoio. Mas eu queria deixar aqui uma sugestão, nós agora nesta altura provavelmente não teremos muito tempo ou não teremos muita oportunidade para avançar com ela, mas futuramente eu acho que o município devia tomar essa iniciativa. Ou seja, eu acho que isto é uma iniciativa muito meritória, mas não é suficiente. No sentido em que aquilo que se pretende com a atribuição de uma bolsa de estudo para um aluno do ensino superior, do meu ponto de vista, do entendimento que eu tenho, serve dois propósitos. Um é ajudar, naturalmente, as famílias que são mais carenciadas e os custos com o ensino superior são substanciais e, portanto, é natural que as famílias que tenham mais dificuldades económicas e que os seus filhos queiram frequentar o ensino superior e que tendo esse direito, devam ser ajudados e, portanto, têm a minha inteira compreensão. Mas eu acho que isto também se destina a um outro propósito, que é procurar criar condições para ajudar à fixação destes jovens mais tarde no próprio concelho. E é por isso que a gente está sempre a reclamar que venham mais empresas, que se instalem, que criem postos de trabalho, que tenham diversificação tecnológica, que permitam, depois destes jovens formados, eles terem alguma perspectiva no seu concelho, na sua terra, de desenvolverem a sua atividade profissional. E, portanto, o que eu queria sugerir é que, assim que seja oportuno, uma vez que temos que deixar passar estes tempos difíceis que estamos a viver, que o município criasse uma espécie de feira das profissões ou das empresas, um encontro anual de empresas e de empresários, não só do concelho, mas até do distrito, tivesse uma iniciativa de promoção empresarial para a qual convidasse e fizesse questão de ter presentes os alunos que estão a frequentar o ensino superior e lhes desse conhecimento do mercado que existe no seu distrito, no seu concelho, das oportunidades e, ao mesmo tempo, que desse conhecimento aos empresários, sobretudo aos nossos, claro está, daquilo que é a riqueza e a matéria em termos profissionais que nós estamos a ajudar a criar. E por isso eu deixava este repto, porque acho que é preciso ir um bocadinho mais longe, é preciso que os jovens estudantes universitários se comecem a ligar com o próprio mercado de trabalho mais cedo, comecem a perceber que no seu concelho, afinal, também há perspectivas de ter um trabalho. É que há miúdos que estão a ganhar o ordenado mínimo depois de serem licenciados e estão a ir para Lisboa, para a Vila Franca, para Tomar, para uma série de outros sítios. E eu tenho a certeza, ou pelo menos tenho a percepção, que muitos deles, dada a sua área de formação, teriam capacidade e as empresas, se os conhecessem, também teriam a possibilidade
de os ter a trabalhar em Alpiarça, por exemplo. E, portanto, eu queria deixar apenas este repto, que sei, naturalmente, julgo que isto é uma preocupação de todos nós, mas dado estes tempos de desertificação que nós vamos assistindo, agora, talvez, aproveitando esta onda que a pandemia criou e que, no fundo, é um bocadinho o regresso das pessoas às suas origens, aos espaços verdes e às zonas rurais, que se pudesse também dar este incentivo aos nossos jovens, porque a gente precisa muito que eles fiquem no nosso concelho e que ajudem a criar uma economia melhor. Portanto, isto é uma sugestão. Naturalmente, começámos bem, começámos por ajudá-los a frequentarem o ensino superior e agora temos que fazer mais alguma coisa para os ajudar a continuar. E, para já, para mim, era só. Muito obrigado. Mais intervenções? Sr. Presidente, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem de saúde. Boa tarde aos empregados do município, pessoal técnico da reunião. E eu recebi realmente o despacho que o Sr. Presidente mandou por e-mail e depois ouvi agora as explicações também, mas levantou-me aqui uma dúvida, só uma dúvida. Tanto na informação como no despacho, o Sr. Presidente diz que é obrigatória a desinfecção das mãos, bem como o uso de máscara para acesso e permanência no edifício, sendo vedado o seu acesso aos mesmos que não sejam portadores desse equipamento. A minha pergunta é, se aparecer alguém sem máscara e tal, o município está preparado para resolver esse problema? É normal que suceda, e sucede no meu trabalho, por isso é que estou a dizer, é normal que suceda essa situação. Considerando que o Sr. Presidente também fala que já se compraram máscaras e desinfetantes, a perguntar se aparecer alguém para ser atendido e que não tenha esse apetrecho, o município está preparado para ajudar a resolver. A minha pergunta é só essa. Depois, passar para situações mais comuns, também me quero congratular com a situação das pessoas infectadas em Alpiarça, que eu tinha mais ou menos conhecimento dessas situações, não sabia que tínhamos já 6 recuperados, sabia que tínhamos 5 recuperados, neste caso 7 recuperados, pelo que eu vejo. Eu acho que são 8. Eu acho que são 8 já, mas oficialmente é 7. Neste momento, eu informalmente tenho quase a certeza que só há uma pessoa neste momento que está doente. Mas oficialmente, e a própria delegada de saúde só tem referência a 7. Eu tenho falado realmente com algumas das pessoas que estão infectadas. Há 2, pelo menos, que eu conheço que estão realmente ainda em casa. As outras sei que já andam a trabalhar, algumas. E fico satisfeito com isso e ainda bem que a situação em Alpiarça está a ficar bem, está a ficar estabilizada. E depois também a resposta que deu à doutora Sónia, que eu também estava para perguntar, era a questão dos resultados dos testes à Fundação das Ervas que já foram feitos, à Arpica que foram feitos esta semana e aos bombeiros que foram anteriormente feitos. Pelo que eu apercebo assim com estes resultados, que assim que não temos nenhum caso desse ativo, ou pelo menos aparentemente, não temos nenhum problema desses. É isso que eu percebi. Que eu saiba, não. Pois. Já agora, quer dizer, eu não recebo uma informação formal das entidades de saúde relativamente aos casos, não é? Depois, com a delegada de saúde, que no fundo representa a Autoridade Pública de Saúde no Conselho, é que vou tendo algum acesso a essa informação. Ela tem o cuidado também de me informar, não é? Quando sabe. Mas não tenho, relativamente aos testes da Fundação José Relvas, da Arpica e esses dos bombeiros, no fundo integram-se na lógica normal. Portanto, se houver algum caso, ela comunica. Não, claro. Depois estive a falar dela, não tem conhecimento de nenhum caso. Sim. Portanto, havia, já agora de dizer só, tive informação que havia casos inconclusivos na Fundação, primeiro, agora em relação à Arpica não sei, tinha havido também em Almeirim, nos lares de Almeirim, no dia que vieram fazer a Arpica, os testes,
fizeram também às pessoas que tinham dado inconclusivo de Alpiarça e de Almeirim. Inconclusivo porque julgam eles por questões de práticas, né, na aplicação do teste, só isso. Portanto, repetiram o teste, 4 pessoas daqui e algumas de Almeirim também, portanto, continuo a não ter dado algum sobre alguém infectado, né, portanto, Sim. é porque não houve. Bom, no fim quero-me realmente congratular com a nossa situação em Alpiarça, que não está realmente, não é neste momento assustadora. Não é neste momento assustadora. Ainda não estamos, ainda estamos sim. a caminhar. Eu tenho essa opinião. Ainda não estamos. Vamos esperar e vamos ter esperanças que as coisas continuem a correr dentro da normalidade. Depois, agora iria para fazer umas questões comuns ao município. Primeiro que tudo, queria perguntar, tem-se falado já há vários meses que se vem falando nisso, no regulamento da barragem, que estava quase pronto, depois deixou de estar pronto, estava para discussão, depois estava para reuniões. Como é que está a situação do regulamento da barragem? Segundo, considerando que estamos a entrar numa época quente, numa época complicada a nível de recolha de lixos e da situação dos contentores, alguns com muito poucas condições. Qual era a hipótese do município? O município, no ano passado, se não tem erro, comprou vários contentores novos. Qual era a hipótese do município fazer uma avaliação àqueles contentores que estão destruídos e que deixam sair líquidos dos contentores, também porque o lixo é mal condicionado, eu concordo com isso, mas que era bom que o município fizesse uma avaliação dessa situação e podia-lhe falar particularmente num que me vieram a chamar a atenção e eu fui confirmar. Na Praça Velha está lá um contentor que não está com condições mínimas para estar ao serviço da população. Se pudesse proceder à substituição desse contentor era bom e fazer uma avaliação a todos os outros contentores do Conselho. Depois, dentro deste programa do Covid-19, foi feito aquele despacho que deu origem a que as pessoas que estivessem em espaços da autarquia, que ficariam isentos de pagamento durante 2 ou 3 meses. A minha pergunta é se o Parque Abismos também está nessa situação. E se estiver, quanto tempo é que vai ser? Depois, também perguntar como é que está a situação do mercado municipal. A previsão era inaugurar em abril, infelizmente não foi possível. Perguntar como é que está a situação, se está pronto a trabalhar, está pronto, está resolvido, não está resolvido. Mete-me assim um bocadinho de confusão, eu gostava de saber se não se importa como é que está a situação. E depois, no seguimento do mesmo, também como é que está a questão da vala real. Ainda há passado, e gostava de saber como é que está a situação, tenho visto que andam lá pessoas a trabalhar. Andam menos pessoas, é um facto, mas tenho visto algumas pessoas a trabalhar. Às vezes vejo lá algumas pessoas a trabalhar, sim. Depois, se existe algumas medidas que estejam previstas direcionadas ao pequeno comércio de Alpiarça, passando esta fase em que têm estado fechados, e refiro-me a cafés, a restaurantes, a pequenos empresários, existe alguma coisa que esteja previsto de colaboração com esses empresários quando for da abertura deles, se é que vão abrir? Muitos, se calhar, já não irão abrir, infelizmente, e a gente sabe que mesmo como pequenos empresários são bastante importantes para a economia de Alpiarça. A minha pergunta era se está previsto algum apoio, a mesmo nível da CMLVT, se está tudo isso previsto, se há alguma coisa falada ou se tem falado alguma coisa sobre essa situação. Porque é preocupante a gente ouvir as pessoas, coitadas, desesperadas. É complicado. Alguns vão trabalhando, outros não trabalham, estão fechados, há meses.
mais um mês ou 2, e começa a deixar preocupado porque esses representam umas dezenas de pessoas que se sucederem desempregadas. E neste momento era só, Sr. Presidente. Obrigado. Muito obrigado. Mais alguma questão? Então, eu iria responder aqui a algumas das questões e deixava outras para os vereadores, Carlos Jorge e João Pedro. Em relação aos testes, portanto, já falámos, já esclarecemos. Nesta fase, os testes foram contratados pelas câmaras, através da CIMLT, depois há outros que foram disponibilizados pelo próprio Ministério da Saúde, com articulação com a Segurança Social, mas foram, no fundo, a gestão em termos de prioridade é feita, claro, com a nossa participação, com a nossa opinião, mas é feita sobretudo pela saúde. Portanto, a saúde é que acaba por ter aqui um papel determinante nas opções que são seguidas relativamente ao público-alvo da testagem, não é? Neste caso, começou-se pelos funcionários dos lares. É evidente que os utentes são a população de maior risco, mas estão limitados nos contactos, né? Normalmente estão já por si em situação de confinamento, e quem entra e sai, inclusive não são permitidas as visitas de familiares sequer, não é? Logo desde que foi, logo desde o início, logo ali de meados de março, não é? Com as primeiras medidas tomadas. Portanto, quem entra e quem sai são os funcionários, e aí sim era de verificar, não é, as condições em que cada um entra e sai nos lares para evitar, para prevenir eventuais situações de contágio. Agora já há aqui uma nova realidade também, que tem a ver com a reabertura das escolas, sobretudo no 11º e 12º ano, né, em termos de presenciais, mas também dos jardins de infância, das creches e jardins de infância. Agora, as próprias entidades na área da saúde estão a virar-se para esta situação de testagem a funcionários e docentes, e não sei também se, eventualmente, as próprias crianças, cujas escolas vão ser reabertas, no caso do secundário, a partir de meados de maio, não é? Portanto, a mobilização está agora a dirigir-se no sentido deste universo, e, portanto, nós estamos aqui a procurar ir também acompanhando, dando a nossa opinião. Alpiarça é um dos poucos concelhos que já tem todos os funcionários dos lares testados. Nesta primeira vaga, Alpiarça, Almeirim, julgo que Abrantes também, Salvaterra, não sei se já está tudo, mas estava quase. O resto, há muitos concelhos onde ainda nem se começou. Porquê? Porque não podia ser tudo ao mesmo tempo, e houve aqui uma definição de calendário, e como é evidente, nós, presidentes de Câmara, considerámos que era fundamental que se concluísse este trabalho ao nível de todos os municípios da Lesíria, que contrataram os testes, não é? E que tinha esta direção bem definida numa primeira fase. Portanto, concluir isto e que a saúde avançasse com os testes onde pudesse e como pudesse em todas as outras áreas. Sabendo nós que há aqui limitações, né? Desde logo a própria disponibilidade dos próprios técnicos, funcionários, especialistas, não é? Enfermeiros, técnicos nesta área, enfim, tem a sua especificidade em termos científicos, etc. Portanto, é isto que está a passar. Em relação aos pavilhões, ao centro de acolhimento, nós, na altura, como foi dito, nós procurámos garantir aqui uma capacidade eventual de resposta, não é? De acordo com aquilo que era a própria definição de intervenção protocolar, vá lá, da Segurança Social relativamente à necessidade de isolamento de população de risco, neste caso dos lares, sobretudo, mas não só, de outros espaços de confinamento por natureza. E, portanto, nós demos esta resposta, as coisas estão preparadas,
Neste momento, o que é que se passa com a formação? Eu penso que não há assim, eu julgo que, pelo menos daquilo que foi discutido entre nós e que foi a manifestação de interesse, de vontade dos presidentes de Câmara, houve só praticamente dos municípios, praticamente, portanto, há umas exceções, onde se realizavam as ações é que acabaram por formar os seus assistentes operacionais nesta resposta. Não, Presidente, houve vários municípios que enviaram assistentes operacionais seus para a formação é que foi concentrada só em alguns municípios. Sim, exato, foi concentrada. Pelo menos o que foi visto, a maior parte dos presidentes na altura consideraram que não fazia sentido, e nós partimos desse princípio também, não sendo uma proposta clara a realização aqui de uma ação no nosso concelho, porque não havia um universo suficiente para isso, assim como em vários outros acontecia o mesmo. Não é? O que vários presidentes de Câmara consideraram é que não fazia sentido estar num período de limitação da circulação, de apelo a que as pessoas ficassem em casa, de uma série de limitações que havia à própria prestação do serviço dos trabalhadores, não é? Nos seus locais de trabalho, estar a enviar, a fazer transporte de trabalhadores para municípios, para distâncias até consideráveis, para outros concelhos, para outros locais. Portanto, a ideia que eu tinha era que, de facto, houve um conjunto de municípios onde as ações foram realizadas que disponibilizaram funcionários. Houve aqui uma exceção ou outra, mas que a maior parte dos sítios onde não havia ações de formação, os presidentes de Câmara não estavam a mandar os seus trabalhadores para fora do concelho. Mas é uma questão que poderei apurar, tinha essa informação, portanto, e essa percepção. Não deixa de ser um contrassenso, porque se está a criar uma estrutura, supostamente para ter condições para dar um determinado nível de apoio, e se deixa de fora aquilo que é mais importante, que é a parte... Mas é que eu não entendo assim. Eu entendo que a nossa responsabilidade é, sobretudo, ao nível da disponibilização infraestrutural. Não, Sr. Presidente, mas o Sr. Presidente entende assim, mas... Então, às tantas a gente deixa de precisar de formar médicos, enfermeiros... Desculpe. Isto não é uma questão de entendimento. Isto não é uma questão de entendimento. Isto é uma questão do que está na diretiva com que a Segurança Social colocou os municípios a colaborar neste sentido. Porque a diretiva é explícita, não diz só que tem que se criar ou que se devem criar nestas condições. Então, também se diz que tem que se criar condições para poder dar apoio aos eventuais utilizadores deste espaço. São opções, o Sr. Presidente faz opções que entende. O que eu estou a dizer, eu só fiz uma pergunta, se tinham ido ou não. Você já respondeu, portanto... Claro, não, mas a questão é esta. É que há municípios que não montaram esta estrutura também, porque acharam que Exatamente. Exatamente. E, portanto, não precisam de lá mandar ninguém para formar. Pois, mas eu não sei se mandaram, não é? Eu penso que alguns não mandaram, porque o contrassenso maior aqui parece-me ser num período de restrição à circulação, de apelo a que as pessoas fiquem em casa, de condicionalismo extremo. Sr. Presidente, isso quer dizer, isso vale para tudo, menos para a manifestação da CGTP. Vale para tudo. Só não vale para o outro. Quer dizer, é mais importante nós garantirmos que as pessoas podem fazer determinado tipo de coisas que são exceções e que são importantes de fazer, do que nós garantirmos que temos pessoas preparadas e em condições para poderem ajudar uns aos outros. Eu peço a vossa compreensão, mas eu não a manifestação da CTP já foi o bombo da festa e eu não quero contribuir para isso, porque acho que isto é perfeitamente abusivo e aliás, perigoso até. Eu também achei. Abusivo e perigoso, mas pronto. Eu penso que não vou só ser eu a pagar isto. Quando os fascistas chegarem ao poder, nós vamos pagar isso tudo. Portanto, vamos a ver... Gente, não deixaremos que os fascistas lá cheguem. Não, pronto, eu espero que não. Mas isso não há de ser por falta de... Isso está mais próximo... as regras que estão definidas. Isso está mais próximo do que parece. E nós estamos aqui na primeira linha para depois nessa altura. Mas pronto, exatamente. Nós e os nossos filhos e as nossas famílias, mas nós que já tomámos posições... Aliás, a história nestas coisas costuma repetir-se. Eu espero que não... Mas nós estamos a cumprir a nossa obrigação. Pronto.
Mas já agora, em relação a esta questão concreta, a questão central era esta, não é? Nós esperamos que aquelas estruturas não venham a ser utilizadas. Se vierem a ser, temos que mobilizar todos os esforços e todas as disponibilidades para fazer face à situação em concreto. E vamos procurar também que cada uma das entidades assuma a sua responsabilidade. Claro. Aqui eu entendo, sobretudo, como nossa responsabilidade a montagem da estrutura, o tratamento da montagem e a montagem da estrutura, a sua disponibilização. Porque senão, quer dizer, fica tudo a cargo dos municípios, que depois ainda vêm também daqui a uns dias... Não é a cargo, tem que ler a diretiva. Tem que ler a diretiva e faz-se com regras. Qual diretiva? Então, mas a diretiva, estas diretivas apontam para alguma coisa? Apontam. A diretiva é clara e diz que o apoio a essas estruturas tem que ser dado parcialmente pela saúde e parcialmente, eu vou-te dizer, muitos dos assistentes operacionais que têm estado a receber formação são assistentes operacionais das escolas, são funcionários das escolas. Sobretudo esses. Agora, eu percebo é que nem todos estejam disponíveis para isso. Ou que o Sr. Presidente também não tenha vontade de os mandar para lá. Isso é outra história. Como? Eu estou esclarecida quanto a isso. Não, já percebi. Pronto. Não fizeram. Pronto. É simples. Não por esta razão, não íamos estar agora a transportar trabalhadores. Está bem, isso é uma desculpa, Sr. Presidente. Isto não é uma desculpa, isto é a realidade. Sra. Vereadora, se eu tenho trabalhadores que estão em casa de apoio à família e podem estar de apoio aos filhos, aos pais, aos avós, ou seja, no limite, quase todos os trabalhadores podiam estar em casa. E não estão. E estão a trabalhar em prol da sua população. Mas quase todos eles quase todos têm avós, têm ascendentes. Mas não somos todos exceção. São trabalhadores de risco, têm situações de saúde de risco. Eu sei, nestas alturas, todos temos problemas. Então vamos lá ver. Eu tenho que montar aqui uma estrutura de apoio à minha população, à nossa população, que está a funcionar, e está a funcionar bem. Mas está a funcionar à custa de um conjunto muito limitado de trabalhadores, que todos os dias estão aqui e todos os dias dão o melhor. Eu agora vou agarrar nos trabalhadores e vou mandá-los para Coruche. Sr. Presidente, ou para Benavente. Por acaso a formação até nem foi em Cruz, a última até foi no Cartaz, mas já houve em Santarém. Já houve no Cartaz. Mas não tem, Sr. Presidente, os funcionários, como eu lhe disse há bocadinho, dos vários municípios que têm ido fazer formação, são assistentes operacionais das escolas, que são o pessoal, as escolas estão fechadas, ok? As escolas estão fechadas. E a maior parte deste pessoal não está afeta a nenhuma outra tarefa. São pessoas que foram fazer a formação para estarem, em caso de necessidade, preparados para ajudar. Não são eles que vão assegurar nada. Eles vão ajudar e ter alguma noção da diferença de fazer algumas coisas. Então vamos... Muito bem. Mas as escolas não estão completamente fechadas, têm funcionários que todos os dias garantem a limpeza, a manutenção, etc. Têm funcionários que estão, como os outros todos, em casa por razões de saúde, por razões de apoio. Presidente, então diga assim, eu não tinha funcionários para mandar. E nós aqui temos também outras situações, temos funcionários até também a prestar serviço, e voluntariaram-se para isso, no centro de saúde, apoiando o centro de saúde. Foi uma solicitação que nos fizeram e nós procurámos com o apoio, enfim, com a colaboração do agrupamento, procurámos garantir e conseguimos garantir. Até tínhamos mais pessoas disponíveis. Aqui no Conselho. Agora, à partida, não me parece razoável, nem a mim. As pessoas vão fazer formação, não é para ajudar os outros conselhos. Era para ajudar exatamente no nosso Conselho. O que não me parece razoável é eu estar a mobilizar a estrutura, inclusivamente de transportes da Câmara, no momento em que se procura. Ou seja, isto não é para rir, saber. Os nossos motoristas estão a trabalhar no apoio à distribuição das refeições, ao apoio alimentar às famílias, nós vamos por si, essas coisas todas. Os nossos estão a trabalhar nisso. Eu não tenho nem sequer tinha para andar a transportar. Eu não tinha trabalhadores, não tinha motoristas, não tinha estrutura para andar a transportar. Então diga isso! Não diga que considera que não é oportuno
ou que não recaía sobre a responsabilidade da Câmara, ou que isso não está na diretiva da sua... Então diga isso, diga assim, eu não tinha ninguém para poder mandar a formação nenhuma. Assuma isso, pronto, é simples. Estamos aqui a confundir um bocado as coisas, mas eu assumo o quê? Eu assumo aquilo que eu achar que tenho que assumir. Então, mas essa vez o senhor tem que assumir o que está a dizer. Está a dizer, eu tenho os meus funcionários todos empenhados. Toda a gente tem funções e não posso. Considero que não devo retirá-los dessas funções para fazer outra coisa. Eu acho que há aqui alguma vontade de confundir as coisas. Eu não estou a confundir nada. Eu acho que era importante é quando a gente faz as coisas, fazer com um propósito. E se o propósito era criar condições para criar uma estrutura de apoio, elas têm que ser criadas até hoje. Eu acho que há aqui uma vontade deliberada de desvalorizar aqui uma iniciativa. Não é nada, não ponha na minha boca aquilo que eu não disse. Agora, o senhor não quer assumir o que diz, mas quer pôr na minha boca aquilo que eu não disse. Eu não disse nada disso. Eu só lhe fiz uma pergunta. Pronto. Mas a senhora vereadora não sequer tem a legitimidade para dizer aquilo que eu tenho que assumir ou que deixar de assumir, aquilo que eu tenho que dizer ou deixar de dizer. Quem faz dizer para assumir o que disse? O senhor acaba de dizer, o senhor acaba de dar uma explicação. E foi só isso que eu lhe disse para assumir, não lhe disse para assumir mais nada. Disse para assumir aqui a explicação que deu. A senhora vereadora está-me só aqui a dar recomendações sobre a minha postura e sobre o meu comportamento. Eu não estou a dar recomendações nenhum. Senhor Presidente. Senhora vereadora, eu não tenho problema nenhum. O senhor é que está a confundir as coisas. Eu não dou lições de moral a ninguém. Não tenho problema nenhum. E vamos restringir-nos só a este período. Não tenho problema nenhum em lidar com as opções que eu tomei, eu e a maioria na Câmara tomamos, nenhuma delas. Qual é o problema? Eu assumo aquilo que faço e aquilo que digo. Mas eu não estou a pôr em causa... Vamos lá. O senhor é que está a querer criar aqui confusão quando não há confusão nenhuma. Eu não quero que o senhor se responsabilize ou que assuma nada que não seja da sua responsabilidade. E eu não estou aqui a dar lições de moral a ninguém. Longe de mim. Pronto, a única coisa que eu estava a dizer é que o senhor Presidente disse duas coisas. Primeiro, deu uma justificação para não ter... Eu até nem acho isto muito grave. Vamos lá ver, se a gente se entende. Grave? Mas porquê é que havia de ser grave? O que eu estou a dizer é que eu não acho grave que não tenha ido ninguém fazer a formação. Eu fiz uma pergunta. Porque sei que tiveram pessoas de vários municípios nas formações. E fiz uma pergunta, se tinha estado alguém do município de Alpiastre. O Sr. Presidente deu-me duas respostas. Em primeiro disse-me, considera que aquilo que estava, que era a obrigação, ou pelo menos o compromisso da Câmara Municipal, era montar a estrutura de apoio, que era o que lhe tinha sido solicitado, era disponibilizar uma estrutura que tivesse condições para albergar pessoas. Pronto, e por essa razão... E porque achava que não devia de andar a mobilizar trabalhadores para fora do Conselho, que não tinha enviado ninguém. E a seguir, deu-me uma outra explicação, onde me diz assim, eu tenho os funcionários do município todos empenhados, os motoristas estão a trabalhar, as funcionárias da escola estão a trabalhar, os outros funcionários estão a trabalhar, ou estão em casa em evicção ou a tomar conta da família, eu não tinha funcionários neste período para mandar. São duas justificações diferentes. A única coisa que eu disse para assumir foi, diga isso, assuma no sentido em dizer, eu não podia mandar ninguém, porque considero que tudo o que eles estavam a fazer neste período era mais importante do que mandar. E ficamos tudo bem de acordo. Mas a questão é que não são duas versões diferentes. São duas explicações que se prendem a este momento em que vivemos. Porque nós temos uma situação de alta contingência na disponibilidade dos nossos trabalhadores, dos nossos meios. Pronto, é só isso. Então, mas é isso que o senhor está a dizer, eu não estou a contestar isso. Não é verdade. A senhora vereadora está a querer aqui, por um lado, isto agora é a minha interpretação, desvalorizar uma opção que nós tivemos. O problema é que o senhor Presidente se põe a fazer interpretações que são interpretações livres, são muito livres. Eu estou aqui para isso. Eu estou-lhe a esclarecer que a sua interpretação não é correta. Eu não estou a pretender desvalorizar nada. Eu só fiz uma pergunta e o senhor deu uma justificação que eu aceito. Ponto final. Muito bem. Eu aceito a justificação que me deu. Pronto, então estamos entendidos. Relativamente às despesas e às pessoas que foram abrangidas. Como eu disse, eu deixava isto
ao vereador João Pedro, assim como a discriminação dessa despesa, despesa, investimento, enfim, dos equipamentos, dos apoios, quer de resposta imediata à doença, quer também de apoio social. Já agora as camas descartáveis, o vereador também pode explicar, mas estas camas foram encomendadas, houve a requisição, houve a encomenda, ainda antes da possibilidade de usarmos os meios das Forças Armadas. Portanto, são um conjunto de 50 camas que nós tínhamos encomendado, que vieram e que estão aí, e que nós incluímos em termos de afetação a esta área, mas que ficarão aí para eventuais necessidades de futuro, de acomodação de pessoas, que são situações que, e esperemos nós, mais uma vez, que não seja necessário utilizá-las neste contexto. Sim, mas... Em relação aos computadores, os computadores foram entregues através de um protocolo que foi estabelecido com o agrupamento de escolas. Portanto, a Câmara entregou computadores e tablets que tinha aqui, mas que, de facto, tinham sido afetados numa primeira fase ao plano inovador integrado. PSE, o PSI inovador e quê? Integrado e inovador de combate ao excesso escolar. Esquece-me sempre o que é que quer dizer um dos Is. O Plano Integrado e Inovador de Combate ao Excesso Escolar, portanto, nós tínhamos aqui nos computadores, ainda não tinham sido entregues, foram entregues à escola para que a escola fizesse a distribuição de acordo com as necessidades que identificava. Portanto, aliás, a listagem dessas necessidades também nos foi enviada para conhecimento e para nós procurarmos agilizar aqui uma resposta, e foi o que procurámos fazer, portanto, num curto espaço de tempo, procurámos mobilizar todos os recursos que tínhamos para fazer face a esta situação e, inclusivamente, adquirir também computadores, que fazeu os processos normais, os procedimentos normais de contratação. O vereador também poderá referir, adquirimos também agora um conjunto de computadores que vamos usar de acordo com as necessidades que se vierem a colocar até ao final do ano letivo, e isto na modalidade de empréstimo. Portanto, na modalidade de empréstimo, isto respondendo à questão que foi colocada. De qualquer forma, eu acho que também falámos nisto na última reunião de Câmara, o Primeiro-Ministro anunciou um plano de distribuição, de aquisição de computadores por todos os alunos das escolas portuguesas. Por essa razão é que eu estava a perguntar qual é que tinha sido a modalidade de entrega aos alunos, precisamente. Sempre na perspectiva de acudirmos a situações inesperadas neste quadro e até ao final do ano letivo, sendo que, inclusivamente, essa é uma responsabilidade do próprio sistema de ensino, mas claro que nós também estamos disponíveis para apoiar naquilo que for necessário e de acordo com aquilo que for definido a nível central pelo Governo neste programa que anunciaram, mas que ainda não se sabe ainda bem os contornos, não é? Sim. Depois, as bolsas de estudo, fica a sugestão, de facto já falámos nisto, é algo que faz sentido, enfim, tem um efeito que não é como, pronto, enfim, não é isto que vai resolver os problemas que foram aqui identificados e que nós conhecemos e que são muito... Não há milagres, isto não há milagres. Mas fica a sugestão, enfim, neste contexto deste ano isto será muito difícil, mas é algo que já surgiu na nossa discussão, não chegou a ser operacionalizado, mas que fará sentido, uma questão de afinar os termos e o modelo. Quanto às bolsas de estudo, de facto, é a maior fatia de apoio social que temos e é até relativamente uma competência que não é estritamente dos municípios, porque quem tem, e nós também já falámos nisto várias vezes, quem tem esta obrigação constitucional de garantir as condições a todos os cidadãos portugueses de frequentar todos os níveis de ensino, incluindo
O ensino superior é o governo, portanto, através da sua ação direta, do financiamento direto, da criação de meios de combate às desigualdades, de bolsas de estudo, etc. Portanto, no fundo, esta é uma situação que vem complementar, e foi sempre esse o entendimento, o que não quer dizer que a questão da verba afetada não possa também aqui oscilar, sobretudo oscilar, neste caso, para cima, não é? Que é aquilo que se deseja, mas não tem sido possível essa opção, mas, enfim, teremos que avaliar isso pontualmente. Depois, a questão das questões do vereador António Moreira, se alguém vier sem máscara, a orientação aliás, a orientação é geral, para todos os serviços públicos e para os transportes e para os espaços públicos. Portanto, aqui aplica-se, no fundo, a mesma regra, o mesmo princípio. É evidente que as pessoas até, inclusive, estão sujeitas a coimas e admoestações por incumprimento. Eu penso que a ideia é termos aqui um papel também de sensibilização. É evidente que não vamos pôr em lado nenhum que a pessoa pode andar aqui à vontade sem máscara, né? Portanto, não é essa a orientação de forma alguma, nem isso de alguma forma poderia estar na nossa espaço, portanto, e nas orientações que também transmitimos à população, mas também quer dizer que à partida não haverá ninguém que venha aqui à porta da Câmara para tratar de um assunto que seja importante, que não seja atendido. Teremos que encontrar aí a forma, eventualmente tendo ali alguma reserva desses materiais, das máscaras, estamos a falar só das máscaras. Mas também me parece que a população, ainda hoje estava a ver notícias nas televisões, agora à hora do almoço, sobre o cumprimento pelo país fora das orientações e das determinações para o uso da máscara, e havia um cumprimento muito generalizado ou quase total das orientações. Portanto, mas 8 não, Presidente, 8 não. Como dizia o doutor Albert Leal, 8 não. Não é assim. Mas pronto, tudo bem. É aceitável a situação neste momento, é verdade. Mas quem está no dia a dia e vê, não é bem assim. Vamos ver. Hoje, não sei se há algum feedback relativamente à eventual vinda de alguém aqui para tratar desses assuntos, mas vamos acompanhar isso. Mas, à partida, ninguém ficará. Se bem que nós temos que dizer às pessoas que, preferencialmente, elas tratem se possível, não é? E, se possível, tratem das coisas da forma como se estava a tratar até aqui, por via não presencial, não é? Depois, esta questão da utilização da barragem deixava o vereador Carlos Jorge, a recolha do lixo, os contentores, a recuperação de contentores também, a situação do mercado municipal, a limpeza da vala de Alpiarça, assim como também das medidas ou da situação que está também a ser equacionada de criarmos aqui um programa de apoio ao comércio local. O próprio vereador Carlos Jorge já teve algumas diligências nesse sentido, ele pode falar do assunto. Só em relação ao Parque Campismo, dizer que o Parque Campismo é um espaço concessionado, está nas mesmas condições dos outros espaços, não é? Portanto, também está, durante este período, está isento, não é? Do pagamento das rendas e das rendas, neste caso das rendas. Muito bem, então o vereador Carlos Jorge, relativamente a estas questões últimas. Ora, boa tarde então a todos. E começava então por responder aqui às questões colocadas pelo vereador António Moreira, a primeira delas referentes ao regulamento da barragem. O regulamento da barragem apenas falta neste momento os dados referentes aos achados arqueológicos. O Dr. Nuno Pratos foi sujeito a uma intervenção cirúrgica, como todos nós sabemos,
e ainda não conseguiu entregar esses mesmos dados. Mas, pelo que falei com a doutora Carla Borba, na próxima reunião de Câmara o regulamento estará em condições de vir à reunião para ser discutido e neste caso, aprovado. Se for o caso disso. Portanto, e para além da questão do Dr. Nuno Pratos também, vereador, desculpa lá. Parte das pessoas que faziam parte desse grupo de trabalho estão em casa, portanto, através de teletrabalho, e não tem sido fácil também coordenar essas reuniões de forma a que o regulamento já estivesse pronto neste momento. Não era possível, vereador, desculpa lá, vereador. Diga. Não era possível o regulamento chegar com alguma antecedência para poder ser analisado e talvez dar alguma opinião e tal antes da reunião? Não sei se isso é possível. Eu vou ver o mais rápido possível. É como eu lhe digo, nós temos andado a fazer alguma pressão também no sentido do regulamento estar pronto o quanto antes, não é? E vou ver se há essa possibilidade de um dia ou dois chegar mais cedo para depois nós termos discutirmos com outro, porque realmente aquilo também, o volume também deve ser grande e vocês também têm que ter algum tempo para analisar as coisas. Obrigado. Pronto, quanto à questão da recolha do lixo, esse levantamento já foi feito, já foi efetuado. Inclusivamente já foi feita a aquisição para a aquisição de novos contentores que irão proceder depois à substituição daqueles que estão em partidos ou furados, como o vereador acabou de referir, que eu também tinha conhecimento de alguns e sei que esse levantamento já foi feito, portanto a aquisição está feita, unicamente estamos à espera que ele chegue para fazer a substituição. Informar também... Desculpe, quantos é que a requisição é para quantos contentores, desculpe? Eu não me recordo neste momento, mas acho que são 40 contentores. Ok, obrigado. Referi também quanto à recolha à lavagem dos contentores. Ela iniciou-se na segunda-feira, conforme eu tinha referido, e durante toda a semana foi efetuada a lavagem e a desinfecção dos contentores e dos espaços circundantes ao contentor. A questão do mercado. A questão do mercado, unicamente por parte da empresa, o que falta é a colocação da pérgola na parte exterior, naquela parte da calçada, junto à bomba. Porque falta também a ligação elétrica, mas isso já depende da EDP e eles ainda não nos vieram fazer essa ligação no interior do mercado. O estaleiro vai ser levantado ainda esta semana, portanto, durante toda a semana, daqui até sexta-feira, o estaleiro será removido e será levantado. A questão da vala real. Realmente, de todas estas situações, é aquela que neste momento mais me preocupa, porque já por várias vezes os trabalhos foram interrompidos, a empresa tem tido vários funcionários com Covid-19 e tem vindo a interromper. Vem um dia, dois, e depois não vem mais, e desde o dia 17 de abril que o operador de máquina que eles tinham lá também ficou em casa por Covid-19 e ainda não retomaram os trabalhos. Quanto à questão das medidas direcionadas ao comércio da Alpiarce, que medidas é que estão a ser tomadas? Como o Sr. Presidente acabou de referir, já tive uma reunião no dia 30/4 com a Associação Comercial, Empresarial e Serviços que abrange os concelhos de Santarém, Almeirim, Alpiarce, Benavente, Cartaz, Biche, Musca, no sentido de encontrarmos aqui uma solução de apoio tanto para o comércio local e para os nossos empresários, inclusivamente empresários agrícolas. Não tem sido fácil esta solução, uma vez que tudo o que aparece encaminha para o comércio através de comércio online, através do comércio digital. Mas
na próxima semana iremos ter novamente uma reunião no sentido de tentarmos chegar a mais umas conclusões e depois eu logo transmitirei também o resultado dessa mesma reunião. E penso que temos estado também, à medida que vai saindo a legislação, temos estado a enviar também quer para a restauração, quer para as empresas de animação turística, quer para as de alojamento local, as linhas que têm estado a seguir através do Governo, a informá-los e a dizer que podem concorrer, portanto, a essas linhas e se precisarem de alguma ajuda, nós estamos cá para tentar também os ajudar nesse aspecto, se houver alguma dificuldade por parte deles. Pronto, acho que no fundo está muito bem, obrigado. Então eu passava ao vereador João Pedro, relativamente às outras questões, relativamente à despesa, dos computadores. Boa tarde a todos. Pegando aqui na última questão que o vereador Carlos também respondeu, na penúltima, relacionado com os contentores, gostaria de acrescentar também que todos os anos nós temos adquirido na ordem dos 30, 40 contentores por ano, o que, tendo em conta que o nosso parque de contentores anda na ordem dos 400, portanto, poderei dizer que praticamente nos últimos 10 anos devemos ter tido uma renovação quase total. E tal como no ano passado adquirimos, salvo erro, 40, também este ano já procedemos à aquisição de uma requisição de contentores há cerca de 2, 3 semanas, talvez. Estamos só a aguardar a chegada desses mesmos contentores, o que tem sido um esforço também grande de despesa na ordem dos 7, 8 mil euros por ano em contentores, e que alguns deles se estragam com muita facilidade, essencialmente por causa da questão das brasas, sendo eles de plástico. Portanto, alguns contentores ainda muito novos ficam logo inutilizados muito cedo. Portanto, mas de qualquer das formas tem sido sempre um investimento regular que tem sido feito ao longo dos anos e que eu gostaria também de realçar que, portanto, é significativo. Na questão que nos foi colocada na última reunião, relacionado com a iniciativa Nós Vamos por Si, portanto, nós desde o dia 18 de março até ontem foram realizados ou satisfeitos 82 pedidos, portanto, de mais diversas coisas, mas essencialmente na ordem da aquisição de bens alimentares e de farmácia e de mais uma situação ou outra também relacionado com o tratar de documentação junto do Centro de Saúde e mais algumas situações. Em termos de apoio alimentar, já foram entregues ou distribuídos 66 cabazes, correspondeu a 39 agregados familiares e 114 indivíduos, portanto, e foram também distribuídas 1.153 refeições até hoje, portanto, para alunos carenciados do primeiro ciclo, que também fazemos a distribuição dos alunos do terceiro ciclo e secundário, mas que não estão aqui contabilizados, porque ao fim e ao cabo fazemos apenas a distribuição e que de uma forma também abrangente a parte alimentar corresponde a cerca de 3 mil euros de apoio, sendo que em termos de despesa direta de equipamento de proteção individual para de máscaras cirúrgicas, as camas de campanha, que conforme o Presidente referiu, são camas desmontáveis, que também o processo já foi há cerca de 5, 6 semanas que foi iniciado. Agora também a despesa de preparar os balcões de atendimento com as novas regras e de proteção também para os funcionários, bem como um pedido do Centro de Saúde de colaboração para que também possamos dotar o atendimento do Centro de Saúde dessa mesma forma e que já, se não está já feito, está praticamente concluído. Portanto, tudo isto na ordem dos 23 mil euros de apoio,
sendo que depois a parte da aquisição do restante equipamento, portanto, mais 24 mil euros e, portanto, e também o apoio nos routers para ligação à internet dos alunos que nos foi solicitado pelo agrupamento, que eu tive a informação que já chegou hoje e, portanto, que amanhã já estarão disponíveis para os alunos esses mesmos routers. Portanto, temos mais um apoio na ordem dos 1.200 euros para estas ligações à internet, juntamente com os computadores que adquirimos e que, para juntar àqueles 27 que foram cedidos ao agrupamento para uma maior possibilidade de apoiar os alunos de forma mais imediata, portanto, e assim, porque estes processos de aquisição, qualquer processo de aquisição neste momento demora sempre um conjunto de semanas não previsíveis, até porque às vezes é indicado que dentro de 1 a 2 semanas, portanto, serão disponibilizados esses mesmos equipamentos e muitas vezes acontece que demora mais tempo, inclusivamente as ligações à internet serão-nos em 3 dias, portanto seria na terça ou na quarta-feira da semana passada e hoje é quarta-feira, chegou hoje, portanto, uma semana depois daquilo que nos indicaram como prazo para entrega. Sendo que, de uma forma geral, esta era a informação que tinha para dar. Isso. Então, muito obrigado, Sr. Vereador. Penso que estarão abordadas as questões. Não sei se há mais algum elemento que queiram adicionar. Não. Então podemos concluir o período antes da ordem do dia? Muito bem, então fechávamos o período antes da ordem do dia e entrávamos já... já agora dizer ao vereador João Pedro, então, essa informação ser remetida aos vereadores todos, portanto, aos elementos do Executivo, sim, inclusivamente a mim, se faz favor. Muito bem, então entrávamos no período da ordem de trabalhos. Ponto 1 é a ata da última reunião de Câmara, que se realizou no dia 17 de abril. Estivemos todos presentes na reunião, podemos participar na discussão e votação, e eu punha à vossa consideração alguma proposta de alteração, de correção, o que entenderem, façam favor. Eu não, Presidente. Já agora só dizer, eu não tenho sugestão nenhuma, mas já agora assumir que eu fiz uma leitura muito rápida e um bocadinho transversal da ata, concentrei-me sobretudo nas minhas declarações e, portanto, também não olhei com a atenção devida para poder ver se tem erros ortográficos ou alguma correção desse género, mas, no geral, eu concordo com o que está na ata e, portanto, não tenho nenhuma sugestão para fazer. Muito obrigado. Os seus vereadores... Também não, Presidente. Também li com alguma atenção e não vi nada de... Muito bem. Então vou pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade a ata da última reunião. De seguida, temos o ponto sobre uma proposta de ratificação de um despacho do vereador João Pedro Arraiolos relativo à aceitação de donativos. Tem que vir à Câmara nestas situações. Eu pedi ao vereador para, de forma muito rápida, explicar. Sim, portanto, esta é uma situação que já vem com alguma regularidade. Houve necessidade também de solicitar um conjunto de caixas de cartão à empresa Monlis e, portanto, a empresa também demonstrou a necessidade de lhe ser passado o recibo no sentido de referente à oferta em géneros, que foi estimado o valor a 55,10 euros e, portanto, isso sendo uma competência da Câmara Municipal, vem aqui para ratificar a aceitação do donativo em géneros de 100 caixas de cartão. Muito bem. Alguma questão? Não tenho questões. Então,
Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a ratificação. Já agora dizer só que também neste período tem havido a oferta de bens para compor os cabazes que foram já distribuídos aos agregados familiares mais carenciados por parte de algumas empresas agrícolas. Eu não tenho aqui neste momento os nomes, sei de algumas, mas depois devemos fazer esse apanhado, pedir ao Gabinete da Ação Social para fazer esse apanhado, para trazer também aqui o conhecimento do Executivo. Estamos a falar de ervilhas, não é? De ervilhas, de batatas, esse tipo de bens que já foram oferecidos por algumas empresas agrícolas do Conselho. E, aliás, também, no âmbito das viseiras que têm sido produzidas, também já houve oferta de algumas entidades de algum material, matéria-prima, sobretudo plástico, etc., os acetatos. Depois teremos que fazer uma listagem para dar a conhecer ao Executivo esse tipo de donativos. Então, podemos passar para o ponto número 3, que é para conhecimento. É um agradecimento, também neste âmbito, é um agradecimento da Fundação José Relvas pela entrega de 160 viseiras. Também aqui dizer que as viseiras foram e estão a ser produzidas por um funcionário do município, o Hugo da Rama, que está em casa e, portanto, que vai fazendo este trabalho. Utiliza uma impressora 3D dele próprio. Havia também uma impressora 3D que o município tinha para a Sala do Futuro, mas ele utiliza a pessoal, prefere, e tem aproveitado também o trabalho, tem funcionado em rede de um grupo de pessoas aqui na nossa região que se estão a dedicar em grande parte do seu tempo a este trabalho, que são os makers ribatejos. Normalmente pessoas ligadas à informática, que têm equipamentos deste tipo e que vão produzindo viseiras. A própria comunidade intermunicipal também tem algumas impressoras 3D que adquiriu no âmbito do projeto que eu há pouco referi, que é o Plano Integrado e Inovador de Combate ao Excesso Educativo, e tem alguns funcionários a produzir viseiras. Até neste caso, a Fundação está a agradecer, mas também acabámos por entregar viseiras a um conjunto de outras entidades, desde logo aqui aos nossos funcionários, aos nossos trabalhadores, aqueles que estavam numa primeira fase mais expostos, e também os bombeiros, claro, mas depois também se entregou ao Centro de Saúde, portanto aos lares, não é? E algumas entidades privadas também que foram contactando e que foram pedindo e na medida do possível do Hugo e deste grupo dos makers ribatejos foram sendo distribuídos. Portanto, não sei se há alguma questão. Portanto, foi dado conhecimento deste agradecimento da Fundação José Relvas. Depois, no ponto 4, temos a proposta neste caso, de lançamento dos procedimentos para acordo quadro no âmbito da Central de Compras Eletrónica da CIMLT para a aquisição de refeições escolares, almoços, lanches e pequenos almoços. Isto é uma matéria que tem sido acompanhada pelo vereador João Pedro e eu também aqui pedia para ele apresentar este ponto. Portanto, neste ponto tem a ver com a proposta para a aquisição de refeições escolares, em que o atual contrato termina a 31 de agosto deste ano
E, portanto, e todo o grupo de trabalho que integra os 11 municípios da Lesíria, portanto, tem vindo a trabalhar na preparação do caderno de encargos e de todas as peças do procedimento e vem agora à Câmara para se proceder à abertura do procedimento de concurso público com publicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia com vista à celebração deste mesmo acordo quadro. Portanto, assim, nesta proposta, propõe-se que sejam estabelecidos com preços unitários máximos os previstos no anexo A, portanto, que faz parte também aqui desta mesma proposta, e que também na informação 3262, que está aqui em anexo na proposta de realização de despesa feita pelo Serviço de Contratação Pública. Esta proposta também vem no sentido de que se delegue no Conselho Intermunicipal da CMLT as competências referidas no ponto 5 da informação, portanto, como habitualmente, que é a designação de júri do procedimento, prorrogação do prazo para a apresentação de propostas, proceder à decisão da adjudicação de acordo quadro e, portanto, e também outras situações previstas no contrato no Código de Contratação Pública. E que delegue também no Presidente do Conselho Intermunicipal da CMLT as competências para proceder à outorga do acordo quadro em nome da representação do município, pelo que propõe-se que sejam aprovadas as peças do procedimento em anexo à informação 3262 de 30 de abril de 2020 e que também vos foi distribuída a cópia em papel, portanto, esta é a proposta para se abrir o procedimento. Entendi. Muito obrigado, Sr. Vereador. Então, eu ponho à vossa consideração o ponto, à colocação de questões ou considerações. Sr. Presidente, posso? Sim. Eu não tenho assim nenhuma questão. Parece-me que é positivo que a comunidade continue e que os municípios, designadamente o de Alpiarça, continuem a recorrer a esta forma de contratação, que julgo que permite, por um lado, a garantia de economia de escala, uma vez que se recorre a uma central de compras que os vários municípios adjudicarão, o que nos permite, de facto, obter condições mais concorrenciais e, por outro lado, da leitura que fiz do documento, também julgo que estão mais asseguradas as condições ou as garantias de qualidade no fornecimento das refeições. E, portanto, considero que este é um bom método, não havendo um excelente, que seria nós termos a capacidade de confeccionar refeições com produtos locais, naturais, enfim, que seria o ótimo, mas às vezes o ótimo é inimigo do bom e, portanto, nós não temos essa possibilidade, por isso parece-me que esta é a via mais correta. Eu queria só colocar aqui uma questão, porque isto é capaz de ser uma incapacidade minha, é que eu, por exemplo, eu quando vou aqui e não sei se isto é algum erro ou sou eu que não estou a conseguir perceber, quando eu vou aqui ao índice do caderno de encargo, portanto, que começa com a celebração de acordo quadro, depois tem caderno de encargos. Quando eu vou aqui ao índice, por exemplo, na página 39, e procuro, vem aqui anexo 1, cláusulas técnicas, e depois no número 4 diz emendas. E depois remete para a página 17. Só que quando eu vou à página 17 deste caderno de encargos, não se fala de emendas nenhumas. A página 17 tem penalidades contratuais, obrigações da CCE, CMLT e condições de pagamento. Ou seja, eu se calhar estou a ver a página 17 errada ou não sei se isto está bem. Depois há mais páginas 17, volta a haver uma outra página 17 no documento mais à frente, que não é o caderno de encargos. Mas também essa página 17, às vezes podia ser que fosse para aqui que repetesse, mas essa página 17 também não fala de emendas.
fala da não outorga do acordo quadro, que é o artigo 33, a caução e as disposições finais de resolução aplicável. Eu não sei se sou eu que não estou a conseguir encontrar ou se me podem dar mais ajuda, porque eu não consigo encontrar isto em lado nenhum. Mas é só isso, eu não tenho nada a opor, eu não consigo ver o documento tal e qual como ele está organizado. Pronto, há aqui coisas que eu não consigo encontrar, designadamente esta, estou a dar um exemplo, mas há aqui mais uma ou duas. Pelo menos as emendas eu não consigo encontrar. Muito bem. Sr. Vereador, consegue-se uma explicação para esta questão? Ou é que já, no fundo, este trabalho é em grande medida... Não, e é um trabalho exaustivo e muito completo. Não, exato. Enfim, e tem origem, sobretudo, no trabalho dos funcionários e nos técnicos da comunidade intermunicipal, não é? Que têm produzido até porque o procedimento obriga a uma grande especificação, não é? Porque isto é um concurso público internacional. Não tem causa, eu acho... Não, exato. Eu não sei se o vereador João Pedro tem, neste momento, a possibilidade de explicar isto, não é? Não, aqui essencialmente o que poderemos é fazer chegar essa informação e antes de ele sair para a rua, portanto, sair com... Não, Sr. Vereador, desculpe. Com algum eventual lapso, portanto, corrigido. Pronto, eu queria só dizer o seguinte, eu li com atenção o documento, às vezes podia não ter visto. De facto, no número 4, que fala de emendas, a seguir tem... Estamos no caderno de encargos, não é? Estamos no caderno de encargos, na página 5. Pronto. E, de facto, aqui, quando o número 4 se fala de emendas, depois, a seguir, vem um 4.9, um 4.10, um 4.11 e um 4.12 que se referem às emendas. Pois. O que eu não percebo é porque é que isto remete para páginas, se é que isto é um índice, eu não consigo perceber. Isto é o índice, não é? Mas se for o índice, isto não está nesta página. Pois. É isso que eu queria dizer, ou seja, está cá, diz emendas, e depois refere aqui, fala-se das emendas. Só que à frente de cada coisinha tem um número, que é um número de páginas, julgo eu. Se calhar não é. Isto à partida, se é o índice, devia ser, não é? Pois, é só isso, é só uma chamada, porque às vezes podem eles ter uma justificação para isto. Fala-se aqui das emendas, o que não tem é correspondência com a página que está a ser indicada. Mas pronto, mas tudo bem. Tem que se verificar isso. É porque isto é um caderno de encargos, eventualmente isto até pode ser de condição para depois estarem a levantar alguma dúvida quando for responder. Mas eu não... Pode ter havido aqui alguma alteração e não terem mudado... Exatamente. Pode ser isso. Mas eu estou disponível... Não sei isto. Mas eu estou disponível para aprovar o documento, Sr. Presidente. Muito bem. Então fazemos isso, quer dizer, que é só chamada... Porque eles podem ter uma explicação para isto e a gente não estar agora aqui a ver. Transmitir esta nossa dúvida e ver se isto obedece a algum critério que a gente desconheça. Exatamente. Ou se há aqui algum lapso para eles corrigirem. De qualquer maneira, se houver alguma correção a fazer, é uma correção que não é substancial e, portanto, que eles podem fazer perfeitamente com o documento aprovado. Sim. Muito bem. Então, podemos passar para a votação, não é? Sim. Já agora, eu não sei se agora não tenho bem presente, se o vereador referiu, não é? Há depois aqui também a delegação no Conselho Intermunicipal de cima de algumas competências para a intervenção no concurso, depois também a subdelegação no Presidente do Conselho Intermunicipal. Portanto, está aqui tudo na proposta, mas de qualquer maneira. Então, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade e o vereador João Pedro fica encarregue então de fazer chegar essa chamada de atenção e verificação à comunidade. Depois temos no ponto 5 uma proposta para a alteração da regulação de trânsito na envolvente
do mercado municipal e do espaço do Clube Desportivo Os Águias. Vem aqui uma proposta do vereador Carlos Jorge Pereira, com base numa informação dos serviços e, no fundo, também decorre em grande medida das obras que foram realizadas no espaço exterior do mercado municipal. Eu pedi ao vereador Carlos Jorge para apresentar esta proposta de alteração. Portanto, esta proposta vem no seguimento das alterações de circulação de trânsito antes das obras de requalificação do mercado municipal, como o Sr. Presidente acabou de referir, para que haja uma circulação e fluição do trânsito mais eficaz e regulada, será de todo conveniente que procedamos a algumas alterações. Alterações essas, de uma forma assim mais resumida, têm a ver com a Rua António Granjo, portanto, ter a circulação no único sentido, portanto, no sentido da Rua José Relvas em direção à Rua Soma. A Rua João Nunes Feliciano continua a ser de circulação de sentido único, mas apenas com saída para a Rua Guerra Junqueiro. E com a proibição de trânsito pesado, com exceção de cargas e descargas. Portanto, existe ali a Nepal, existe ali um café ou dois e poderá haver essa necessidade de proceder a cargas e descargas e então será feita a autorização para o efeito. A Rua Alves Gomes passa a ter o trânsito proibido com exceção de cargas e descargas também tempo limite de 10 minutos. O sentido para as descargas é no sentido da Rua João Nunes Feliciano para a Rua José Relvas. Nos locais de estacionamento, existe também na Rua João Nunes Feliciano, vai-se criar também um lugar para cargas e descargas, com a limitação de tempo de 15 minutos. Frente à Rua Guerra Junqueiro, passará a ter os dois sentidos, que neste momento já tem os dois sentidos, com a obrigação de paragem no cruzamento com a Rua Alfredo Lima para os condutores que circulam no sentido do Largo Vasco da Gama para as ruas José Relvas, darem prioridade a quem se apresenta pela direita. A Rua Sommer tem uma proibição de trânsito pesados também no sentido da Rua do Matadouro para a Rua António Granjo. E é no seguimento, portanto, destas propostas que faça o exposto procurando uma melhor circulação de viaturas, garantindo a segurança rodoviária dos utilizadores. Desta zona propõe-se a aprovação das alterações propostas na informação anteriormente citada. Não sei se tem alguma questão. Sim, vereador. Sim, Sónia, diga. Não, eu só queria perguntar aqui uma coisa. A Rua Guerra Junqueiro fica intransitável na entrada da FECOAL, mas fica transitável no outro sentido ou não? A Rua Guerra Junqueiro... Estou a falar da ilustração número 15. Portanto, a Rua Guerra Junqueiro, que é essa que se apresenta, tem sentido proibido. Tem sentido proibido? Portanto, tem sentido proibido na direção ao Águias. Até ao... Exatamente, em direção ao Clube Desportivo, à rua que está ao lado do Clube Desportivo Os Águias, que é Oscar Monteiro. Mas a minha pergunta é, e de lá para cá? De lá para cá, não. Continua a poder ou seja, de lá para cá... Neste momento, a circulação faz-se no sentido da antiga FECOAL em direção ao Águias. Exatamente. Vai passar-se a fazer ao contrário. Vai passar-se a fazer ao contrário. Ok. Eu não referi também aqui nesta Rua Guerra Junqueiro, portanto, por baixo destes sentidos proibidos vai ser colocado um pequeno sinal que diz excepto a moradores, porque existem aqui 2 ou 3 moradores que depois o acesso só se poderia fazer através do parque de estacionamento do Águias. Portanto, e não faz sentido que tenham só essa opção para irem para casa queria também sugerir a colocação dessa tal placa por baixo do sentido proibido, excepto a moradores. Certo. E já agora, a Rua Oscar Monteiro vai ser transitável nos 2 sentidos, que é a rua que está exatamente ao lado do Clube Desportivo. Exatamente. É transitável nos 2 sentidos. Ia deixar na mesma as 2 opções, entrar e sair. Ok. Pronto, era só. Mas, senador, a questão
da opção de trânsito aos moradores. Isso não é na rua Alfredo Lima, a rua atrás da igreja? Não, não. A rua Guerra Junqueiro. Guerra Junqueiro. Guerra Junqueiro. Da É Fecoal. onde moram os pais do Orlando, e onde é a Guerra Junqueiro. Essa é Alfredo Lima, não é? Onde mora o seu padre. Não, é a rua Guerra Junqueiro. É Guerra Junqueiro. É. A Guerra Junqueiro não é rua... Ó, Presidente, eu acho que é Alfredo Lima. É Alfredo Lima, a Guerra Junqueiro é da música velha. Exatamente. Pois, quer dizer, Ela está aqui atribuída a 2 ruas, realmente. Pois está, é da fotografia, há aqui uma fotografia. Não, na ilustração 14 diz realmente que é a rua Alfredo Lima. Tem razão, Presidente. Exato. Não, e a fotografia é tirada dessa rua, a Guerra Junqueiro, mas é para o lado da Alfredo Lima. É para o lado da Alfredo Lima. Exatamente. É a rua que passa por trás da igreja. Exato. Muito bem. Então, questões, sugestões? Eu ia precisamente perguntar ao vereador, mas depois ele antecipou-se, que era a questão dos moradores daquela rua. O vereador dá-me só que anda num curso de tarot ou de adivinhou. E depois, aquele sinal, isto é a ignorância minha, já tirei a carta há muitos anos, aquele sinal, na ilustração 16, vereador, ilustração 16, a saída da rua Óscar Monteiro para a rua Alfredo Lima e rua Manuel Arriaga. Esse sinal, para a direita e para a esquerda, este é um sinal informativo ou é sentido obrigatório? O sentido obrigatório é o outro, não é? Os azuis, geralmente os azuis são sentido obrigatório. Mas obrigatório para a direita e para a esquerda, que é esquisito. Considerando não podemos ir em frente. É informar precisamente isso. É que tanto podem optar por ir pela direita como pela esquerda. Não, quer dizer, ao vereador, considerando não podemos ir em frente, é lógico que tanto podemos ir para a esquerda como para a direita. Não, podíamos ter sido só para a esquerda. Até era conveniente que todos fôssemos mais para a esquerda. Ou seja, se possível, tem que ir alguns para a direita. Pois, este sinal aqui realmente é informativo. Aliás, azul é obrigatório, mas aqui deve ser informativo. Pronto. Tudo bem, não vejo aqui inconveniente nenhum. É só alterar aqui realmente a rua, que o Presidente tem razão. Sim, Alfredo Lima. Eu quero para a rua Alfredo Lima. Eu não sei se isto está mal, porque a fotografia de facto está... Eu não sei se este sinal de sentido proibido, não é? Não, é referente à rua que o Sr. Presidente está a dizer. É referente a Alfredo Lima. É. Exatamente. É por aí. Agora, não sei em termos técnicos, né, mas não, eu ia dizer mais neira com certeza, porque é Alfredo Lima, isto é alterar isto. Alterar? Muito bem, então penso que terá sido feita já a discussão, que há condições para aprovar. Presidente, desculpa só mais uma pergunta ao vereador. Na parte final da proposta, sim. Na parte final, aqui a seguir à ilustração 20, diz aqui assim que haja deliberação. Será necessário que haja deliberação em reunião da Câmara para a sua implementação depois de haver discussão pública e aprovação. Mas assim, essa informação não é importante. Ainda assim, considero importante a consulta para a emissão de parecer do Conselho Municipal de Segurança. Já foi feito este contacto com o Conselho. Eu só queria retificar aqui uma coisa. Portanto, esta informação foi feita pelo Dr. Fábio Correia e eu já tirei estas dúvidas ali com a doutora Carla Borba. Portanto, a deliberação, para o efeito, só é necessária a deliberação da reunião de Câmara. Não há necessidade de haver discussão pública nem de aprovação na Assembleia Municipal. Pois. A minha dúvida está bem. Isto não é um regulamento, é uma alteração ao regulamento, não é a criação de um regulamento novo. Se fosse um regulamento novo, é que sim, tinha que ir efetivamente à Assembleia Municipal. Neste caso, não há necessidade disso.
Então quer dizer que esta parte de trás não existe. Não. Porque aqui já não existe. A Pois, a minha dúvida ficou aqui. Passa a produzir efeitos. Ok. Sr. Presidente, já agora, Sr. Vereador, mas eu de qualquer modo, independentemente de não haver esta necessidade, eu julgo que não deixa de ser importante a consulta a nível de parecer do Conselho Municipal de Segurança e julgo que também não deixa de ser importante recolher a percepção das pessoas que vivem naquela zona ou que têm ali os seus negócios ao longo da aplicação desta medida para perceber se as pessoas de facto consideram que aquilo serve os interesses de circulação, de melhoria de circulação ou se há alguma coisa a corrigir. Por isso, parece-me que é útil se nós também formos tendo atenção a esse aspecto. Muito obrigado. É verdade, de facto, qualquer alteração que haja ao nível da circulação causa sempre alguma perturbação e opiniões também às vezes diferenciadas, não é? Portanto, e temos que acompanhar, de facto. E depois há a questão do hábito também, de muitos anos, temos que acompanhar isso e o Conselho Municipal de Segurança também terá que se pronunciar sobre isto, em termos de parecer. Não houve ainda a marcação de reunião do Conselho Municipal de Segurança, não é? A lei alterou-se, houve a tomada de posse, se não estou em erro, em dezembro, ou não, foi ali na altura do... Já foi este ano. Já foi este ano, já foi na altura do Carnaval, ali antes do Carnaval, não foi? Fevereiro. Foi uma reunião em que eu não estive, porque eu não estava cá. Estiveram vocês, e inclusive depois colocou-se esta situação que vivemos agora e há ainda, eu acho que ainda nem sequer tomei posse, que eu não tomei posse na altura, e há uma outra pessoa representando uma entidade que não estou agora, não sei se é a Estradas de Portugal, se é... não sei qual é que... Foi tomado posse por 2 vezes. Foram mais pessoas de uma segunda vez. E nessa segunda vez, penso que o Presidente já estava presente. Acho eu, não tenho a certeza, Presidente. Eu tinha a ideia que não tinha tomado ainda posse. Mas tenho que ir verificar isso. De qualquer maneira, neste contexto, quer dizer, não fazia sentido estar a reunir a Comissão pela primeira vez, pedindo esta disponibilidade para usar a videoconferência. Portanto, acho que só faz sentido agora reunir a Comissão para a primeira reunião presencialmente, agora quando a situação o permitir. Eu penso que a tendência é para isto ir voltando à normalidade a vários níveis, incluindo este da parte administrativa e de tomada de decisão. E esta questão vai ser levada e vou pedir, enquanto Presidente da Comissão, que os conselheiros, ou os... não é uma comissão, é um conselho municipal, não é? Os conselheiros se pronunciem e se produzam um parecer, até já que se calhar com algumas semanas de experiência relativamente à situação no terreno. Sim. Muito bem. Então, penso que podemos votar, não é? Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos ao último ponto da ordem de trabalhos, que é uma proposta de revisão orçamental. A número 2 deste ano. E neste caso, sendo aprovado na Câmara, terá que ser remetido à próxima sessão da Assembleia Municipal. Eu pedia ao vereador João Pedro para apresentar o ponto. Portanto, esta é a revisão orçamental número 2, em que está previsto, de acordo com o Orçamento de Estado para 2020, e também nós já fizemos uma revisão orçamental que foi a incorporação do valor de 45 mil euros referente ao saldo de gerência,
e, portanto, aqui trata-se da incorporação do restante valor referente ao saldo de gerência e que, face à situação de pandemia referente ao Covid-19, foi legislado um conjunto de medidas excepcionais de apoio às autarquias, onde também há a possibilidade de incorporar o saldo de gerência anterior logo após a aprovação do conta de gerência ou o mapa de fluxo de caixa que nós já aprovamos. Daí que se trata aqui de incorporar o resto do saldo de gerência para permitir, portanto, a colocação de verbas em algumas rúbricas que é necessário, conforme está discriminado na proposta, portanto, e aqui face ao exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere ao abrigo do disposto da linha C do número 1 do artigo 33º do regime jurídico das autarquias locais, aprovada em anexo à Lei 75 de 2013, portanto, aprovar esta revisão orçamental que será submetida à Assembleia Municipal para ratificação. Muito bem, então ponho à vossa consideração. Eu não tenho questões. Também não, Presidente. Não há questões. Então, depois da explicação do vereador João Pedro, eu iria colocar à votação esta proposta de revisão orçamental, a segunda deste ano. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Portanto, e chegamos assim ao fim dos assuntos da ordem de trabalhos.